Bom dia, bom dia! Mais um encontro de estudo, então, do nosso livro Porque o Amor é Importante. Um livro que ajuda a gente a olhar como o afeto impacta o desenvolvimento cerebral dos nossos filhos, o nosso desenvolvimento cerebral, como foi impactado por esse afeto. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas! Gisele, que está sempre aqui com a gente, Vanessa, Cami... Daniela, Alci tem uma xará aqui? Que legal. Sejam bem-vindos, gente. Quem estiver assistindo pela parte gravada, quem estiver assistindo depois, né, gravado, se quiser passar um pouquinho esse começo aqui, que a gente recebe o pessoal, dá bom dia, conversa um pouquinho antes da gente começar a estudar, até o pessoal ir entrando, né? Eu me atrasei um pouquinho hoje, mil desculpas. Eu tive uma questãozinha aqui com o celular, mas deu tudo certo. Estamos aqui, firmes e fortes, para o nosso sexto encontro, né? Alguém aqui estava desde o primeiro? Eu sei que a Isa estava, acho que a Inês estava tentando acompanhar também, a Thalita, mas eu não sei se todos conseguiram desde o primeiro. O estudo está sendo muito legal, gente. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui dividindo isso com vocês, esse momento de, na verdade, comprometimento, né? Porque se eu não tivesse aqui, provavelmente já teria de novo diminuído o ritmo de estudo aqui desse livro, né? E ele é muito, muito, muito importante. Esse livro é muito, muito, muito bom, profundo. Eu tô cada vez mais apaixonada pela neurociência e quanto ela vem confirmar muitas das outras linhas, né, que falam sobre o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento da criança, psicológico, emocional e assim por diante. Oi, Bárbara, seja bem-vinda! Então, gente, vamos lá. Eu queria saber... Bárbara, você que estava no encontro passado, acho que a Gisele também estava, né? Eu fui e voltei tantas vezes aqui e eu não anotei onde a gente realmente parou. Eu cheguei a terminar todo esse capítulo. A gente estava indo para construindo o cérebro ou a gente parou antes ali? Eu fiquei pensando se a gente não tinha parado no apegos inseguros do sistema nervoso ou no fluxo emocional. Eu li e reli tanto isso aqui que agora eu tirei a marcação para ler e reler de novo e tal e acabei esquecendo. Próxima vez vou deixar bem marcadinho. Se vocês souberem, puderem me dizer aonde que a gente parou no passado. Senão a gente também retoma aqui do fluxo emocional, que é super importante, sobre o sistema simpático e parasimpático, que inclusive é o que eu estou estudando agora no estudo de trauma. Ela também tirou a marcação. Não tem problema, né? A gente lê de novo, é tudo. Se acabar lendo de novo, ninguém vai perder nada. Só vamos ganhar, né? Então vamos lá, então vamos ler juntos, que é a parte que todo mundo vai ganhar, acabar tirando muita coisa boa, não se preocupe, tá? Eu vou ler então a partir de uma parte que eu tinha achado que eu ia querer retomar com vocês de qualquer jeito, que é apegos inseguros do sistema nervoso, tá? A minha base hoje de estudo é neurociência e ela vem reforçando muito do que o John Bowlby trouxe pela psicanálise, que é a teoria do apego. Tá? A teoria do apego, ela é toda baseada em estudos também científicos com animais, com ratos, com mamíferos, com macacos. E aí hoje outras formas de estudo da neurociência, que é por aparelhos, né, que é por grupos de controle, e tem muitos estudos super legais que têm acompanhado a mãe que está gestando, 3 meses antes do bebê nascer, começa a acompanhar ali e tal, até os 30 anos da criança, os impactos, né, dos acontecimentos na vida daquela criança, como trouxe consequências, né, até essa pessoa estar lá seus 30 anos. Até tem um capítulo do livro que a gente está estudando sobre trauma que fala assim: como se constrói um alcoólatra, como se constrói uma pessoa muito violenta, como se constrói uma pessoa que não percebe a consequência dos seus atos no outro, como que a gente constrói essas pessoas perigosas para a sociedade. E aí é um capítulo que fala só sobre isso, como essa primeira infância é
totalmente decisivo e impactante para a construção dessa pessoa lá no futuro, tá? Porque a gente sabe... Oi, Yumi! Que bom que você conseguiu entrar. Porque a gente sabe que tem toda uma questão genética, mas, como a gente já falou diversas vezes, existe a epigenética, que é como que as relações, os nossos comportamentos que vêm a partir das relações com nossos cuidadores primários ativam ou não aquele gene. Né? Os genes eles são ativados e desativados, então é super interessante. Lógico, tem vários tipos de questões genéticas, né? Tem questões genéticas que a criança já nasce com alguma questão fisiológica ali, visível, que não precisa, já foi ativada, já veio ativa, né? E tem outras que a gente fala que vem vários genes que são possíveis, né? Vários caminhos são possíveis de se desenvolver. Alcoolismo, por exemplo, né? Já é genético, todo mundo da família... Ok, mas tem coisas que vão ativar ou desativar aquele gene. Então a gente fala que muito da sociedade hoje, ou quase tudo, é reflexo da educação de nós, né, da educação dessa sociedade, das pessoas quando eram crianças. Então, a gente vai olhando para trauma e vai vendo esse resultado. E aqui nesse livro não fala exatamente sobre trauma, mas ele fala muito sobre isso. Então, nós vamos começar a ler, gente. Quem tá com esse livro aqui, ó, na página 39, nós estamos no capítulo 2, esse é o 6º encontro que a gente vai fazer. Nós estamos no capítulo 2, tá? Voltando ao início, nós estamos na página 39, a gente vai ler sobre os apegos inseguros e o sistema nervoso. Tá? Na construção do sistema nervoso do indivíduo. Vamos lá? Todo mundo tá sucio aqui? Podemos continuar? Dá uma mãozinha quem tá comigo. E quem tiver aí disponibilidade de mexer no celular e quiser mandar um aviãozinho, pensa naquela amiga, naquele amigo que reclama do comportamento do filho, que fala que é muito difícil, ou que acha que tem que bater mesmo, que acha que tem que ser violento, ou que fica reclamando que não sabe mais o que fazer. Ai, meu Deus, porque as crianças... Mandem esse aviãozinho agora para eles entrarem no estudo e verem as explicações científicas para tudo isso. O Dinho falou que ia esperar eu começar a gravar para trazer as coisas, só pra parecer que ele era um marido bem cuidadoso comigo. Obrigada, Dinho. Pareceu, né? Deu certo a estratégia dele. Obrigada, meu amor. Então, vamos lá. Apegos inseguros e o sistema nervoso. Quem quiser me interromper, gente, escreve aí, eu vou lendo, tá? Pede, se quiser entrar ao vivo aqui comigo, pede, eu vejo ali como é que tá, e vejo se dá pra liberar ou não dá, e assim por diante, tá bom? Se o cuidador não tiver uma relação confortável com seus próprios sentimentos, ele pode não ser capaz de senti-los de modo muito eficaz. Se a consciência de seus estados estiver bloqueada ou se ele estiver excessivamente preocupado com eles, poderia achar difícil notar os sentimentos do bebê. A gente leu isso da outra vez. Regulá-los de alguma maneira ou rotulá-los. Sentimentos do bebê, regulá-los de alguma maneira ou rotulá-los. Gente, só essa frase a gente podia ficar aqui uma live inteira sobre isso, né? Olha isso. Se o cuidador não tiver uma relação confortável com seus próprios sentimentos, ele pode não ser capaz de senti-los de um modo muito eficaz. Se a consciência de seus estados estiver bloqueada, ou se ele estiver excessivamente preocupado com eles, poderia achar difícil notar os sentimentos do bebê, regulá-los de alguma maneira ou rotulá-los. A gente poderia ficar uma live inteira falando sobre isso. No estudo do trauma que eu estava ontem no grupo, surgiu uma frase de John Bowlby, que eu coloquei até nos meus stories, eu ainda não coloquei aqui no feed, porque eu quero escrever um texto sobre isso, que ele disse assim: se eu não posso contar para minha mãe, eu não posso contar para o meu self. Gente, olha como isso é forte. Se eu não tô confortável com os meus sentimentos, se eu não sei nomeá-los, se eu não sei senti-los, se eu não sei por que eles existem, se eu não acolho esses meus sentimentos, se eu não entro em contato comigo mesmo, com as minhas emoções, eu não tenho como, ou tenho muita dificuldade de conseguir interpretar o meu bebê, de conseguir acolher o meu bebê, de conseguir identificar o que está acontecendo com o meu bebê. Que no caso para ele é pura angústia, lembra? Bebês pequenos é pura angústia ou desconforto. Agora, se desde pequenininho eu não pude contar pra minha mãe o que eu sentia, eu não pude pôr pra fora as coisas que estavam dentro de mim. Por quê? Porque eu era punido. Eu não podia chorar, eu não podia gritar, eu não podia sentir raiva, eu não podia sentir ódio, eu não podia sentir prazer, eu não podia sentir vontade de coisas que eram erradas.
né? Eu não podia nada disso. O que acontece? Eu negava pra mim mesma. Então, se eu não posso contar pra minha mãe ou pro meu cuidador primário, que seja, não, eu não tive mãe, ó, se eu tive pai, eu não tive uma avó que cuidava de mim, eu tive uma babá muito querida, ok. Um cuidador primário com quem eu criei a relação de apego seguro. Se eu não tive essa pessoa que eu podia contar o que estava acontecendo comigo, que ia me ajudar a interpretar isso, que podia me ajudar a acolher isso, que ia me ajudar a lidar com isso, eu tinha que negar pra mim mesmo, porque eu não sabia o que fazer com aquilo e porque estava errado. Se minha mãe diz que aquilo é errado, tá errado, bloqueia, bloqueia, bloqueia. Então, isso faz com que hoje nós tenhamos tantas dificuldades de lidar com os nossos bebês, de não conseguir interpretar, de não conseguir conectar. Nossos bebês pedem o tempo todo conexão e nós não conseguimos nos conectar com eles. Por quê? Porque a gente não sabe se conectar com a gente mesmo. A gente sempre foi desconectado de nós mesmos, desde pequenininho. Não sente isso, não bate, não morde, não chora. Não se mexe, fica quietinho. Eu tô sentindo muita necessidade de me mexer, o bebezinho lá se batendo. Não, segura essas perninhas, eu preciso te trocar. Não se mexe. Não... Ou seja, tudo que você sente vontade, tudo que você sente, tudo que você tá explodindo dentro de você, não pode. Bloqueia. Minha mãe diz que não pode. Minha mãe me pune. Minha mãe só me ama, só demonstra amor quando eu não demonstro nada disso que mora dentro de mim. Então, a gente vai criando essa desconexão da criança com ela mesma. Nós fomos desconectados de nós mesmos. Não porque nossos pais eram ruins, porque eles não tinham a mínima ideia de que isso era importante. Assim como nós também não temos, a grande maioria de nós, e nós estamos aprendendo. Bons relacionamentos dependem de encontrar um equilíbrio razoável entre ser capaz de controlar seus próprios sentimentos ao mesmo tempo em que avalia das outras pessoas. E isso é pra vida. Bons relacionamentos dependem de encontrar um equilíbrio razoável entre ser capaz de controlar seus próprios sentimentos e ao mesmo tempo em que avalia as outras pessoas. Os bons relacionamentos dependem também da capacidade de tolerar sentimentos desconfortáveis enquanto eles estiverem sendo processados por outra pessoa. Luizinha, os bons relacionamentos dependem também da capacidade de tolerar sentimentos desconfortáveis enquanto eles estiverem sendo processados por outras pessoas. Não é enquanto eles estiverem sendo controlados ou abafados. Ou seja, um bom relacionamento deixa o outro chorar. Um bom relacionamento deixa o outro sentir. Um bom relacionamento deixa o outro pôr pra fora de algum jeito. Ele está processando aquilo. Ele está lidando com aquilo. Ele está aprendendo a sentir, aprendendo a interpretar. E nós, pais, podemos, se quisermos, criar esse espaço saudável e seguro de processamento das emoções, tá? Não quer dizer que a gente vai deixar a criança destruir brinquedo, bater no outro, morder, estragar as coisas, se bater, se machucar. Não quer dizer isso. Mas a gente vai ajudá-los, orientá-los a colocar isso pra fora, sentir, lidar com isso da forma mais saudável possível. Ou seja, filhinho, aqui não pode bater, mas aqui pode, ó, bate aqui, se tá com vontade de bater, bate aqui, ó, bate. Põe pra fora mesmo. Se você o bracinho tá com vontade de pôr pra fora desse jeito, põe pra fora, mas num lugar onde não machuca ninguém, né? Porque a gente não pode machucar o outro, nem a nós mesmos, nem o ambiente. Mas a gente pode sim colocar pra fora de uma forma que não faça nenhuma dessas três coisas. E aí a gente vai orientando. Nós não fomos orientados quando éramos pequenos, nós somos abafados, punidos. Então hoje, quando não tem ninguém pra me punir, ou quando eu não sei o que fazer, a minha explosão normalmente vai em direção a machucar o outro, ou a me machucar, ou a estragar o ambiente, né? Seja fisicamente, seja psicologicamente, seja emocionalmente, seja a forma que for. Mas eu normalmente não sei colocar pra fora de uma maneira que não machuque ninguém, ou a mim mesmo, ou ao ambiente, porque eu não fui orientada que existia alguma forma de fazer isso, né? Então nosso cérebro não conhece esses caminhos, e a gente pode ensinar pros nossos filhos. Talvez uma das dificuldades mais comuns nos relacionamentos, o que é particularmente grave na relação pais e filhos, é o problema na regulação de estados mais negativos, como a raiva e a hostilidade. Se o cuidador não aprender a gerenciar esses sentimentos confortavelmente, então ele irá ter dificuldades para suportá-los em seus filhos. Alguém aqui se identifica?
Não sei porque eu decidi comer um pão quando eu tô falando. Acho que eu tô com fome. Seu cuidador não aprendeu a gerenciar esses sentimentos confortavelmente, então ele terá dificuldades para suportá-los em seus filhos. Ele pode se sentir muito angustiado e desconfortável e querer urgentemente afastar esses sentimentos. Quando os nossos filhos choram, gente, o que a gente sente? Ai, meu Deus do céu, eu preciso fazer ele parar de chorar. Ai, por que ele tá chorando? Não, não chora, não chora, não chora. E se for maior, não chora. Não é chorando que faz nada. Engole esse choro. Chorar não. Fala comigo, mas sem chorar. Para. A hora que você parar de chorar, eu te escuto. Alguém aprendeu a gerenciar confortavelmente? Boa pergunta, Bárbara. Ele pode se sentir muito angustiado e desconfortável e querer urgentemente afastar esses sentimentos. Quantas pessoas ouviram gritarem para seu bebê: cala a boca, não tente isso comigo? Ou para seu filho pequeno: seu diabinho, não se atreva a olhar desse jeito para mim. Seus filhos estão aprendendo a esconder sentimentos, tanto negar que eles existem quanto evitar expressá-los, pois irão aborrecer ou enfurecer a sua mãe. Ela certamente não será capaz de ajudar a criança a regular esses sentimentos ou a pensar sobre eles. Na prática, a criança tem que regular a mãe, protegendo-a de seus sentimentos, mas os sentimentos da criança não desaparecem. Pesquisadores que estudam o apego descobriram que as crianças que nascem nessas famílias aprendem a parecer calmas e despreocupadas. Mas, quando se mede a sua frequência cardíaca e excitação autonômica, elas estão subindo rapidamente. Vou ler de novo. Na prática, a criança tem que regular a mãe, protegendo-a de seus sentimentos, mas os sentimentos da criança não desaparecem. Pesquisadores que estudam o apego descobriram que as crianças que nascem nessas famílias aprendem a parecer calmas e despreocupadas, mas, quando se mede a sua frequência cardíaca, a excitação autonômica, eles estão subindo rapidamente. O organismo está desregulado. Em vez de obter ajuda para retornar à zona de conforto, a criança está aprendendo que não há ajuda para regular esses sentimentos. Ela tenta reprimi-los e cessá-los completamente, mas poucas vezes é bem-sucedida. Isso é conhecida como um padrão de apego de esquiva. Bárbara, isso é muito forte que você falou. Regular a mãe. Eu não lembro aonde que eu trouxe isso. Eu acho que até que pode ter sido no nosso encontro passado, quando eu li esse parágrafo. Isso ficou muito forte para mim. Muito forte. Nós estamos o tempo todo regulando os nossos pais. Ou seja, a gente está cuidando para não tirar eles do estado tranquilo, para a gente não sofrer as consequências. Para a gente continuar se sentindo amado. Então a gente vive a nossa infância, a gente aprende a viver a nossa infância nos controlando, ou seja, não sendo criança, para regular os nossos pais, para regular a nossa mãe, para mantê-lo o mais equilibrada possível. Gente, isso é muito forte. Os adultos que têm um cérebro pronto e fortes o suficiente, deveriam ter fortes o suficiente num sentido de controlar a si mesmo, se autorregular para ajudar os nossos filhos a se regularem emocionalmente, porque eles não têm autorregulação. O cérebro deles, a parte que é responsável por se autorregular, ou seja, por criar todo o processo de entender essa situação, de ver que não tem necessidade de ser tão, né, de relativizar, de olhar para sua emoção e dar conta dela, sentir, se organizar e voltar para um estado mais calmo, o mais rápido possível. Isso tudo só é possível com a parte do nosso cérebro, do neocórtex, pronta. E a gente não tá pronto ainda. Ela termina de se formar com 26 anos. Depois dos 20 anos, 25, 26, 23, 24, tem várias linhas que trazem aí idades diferentes, mas é depois dos 20 e poucos anos. Então, nós adultos temos essa capacidade. A gente não faz e a gente praticamente obriga os nossos filhos a dar conta deles para não nos desregular. Porque se eles nos desregulam, eles sofrem as consequências e não se sentem amados. Gente, isso é muito, muito, muito forte. O quanto hoje nós nos desconectamos de nós mesmos, que nós estamos o tempo todo preocupados em nos sentir amados. E a gente aprendeu que as emoções que moram dentro de nós não são bem-vindas, porque desregulam o outro. E se desregulam o outro, a responsabilidade é minha. Eu tô te batendo porque você fez isso, né? Olha o que você me fez fazer. Eu falo com você de boa e tal, você não me escuta. Você me faz gritar com você. Eu tava aqui bem, tranquila, você me tirou
da minha normalidade. Você me fez ficar nervosa. Você me fez... Quando a gente fala isso pra criança, a gente joga pra ela a responsabilidade. Você é responsável por me regular. E aí nós temos crianças vivendo as suas infâncias, controlando algo que elas não estariam prontas para controlar, ou seja, lidando de forma completamente errônea com o seu campo emocional, com o seu sistema simpático e parasimpático, né? Porque o sistema simpático ativa, né, a sua lutar ou fugir. Então, corre, dilata a pupila, manda sangue pros membros, e você entra naquele estado. O parasimpático vem e, opa, vamos equilibrar isso de novo, que não tem necessidade. Eu não tenho isso pronto. Quem faz isso são meus pais. Eles vêm até mim e dizem, tá tudo bem se sentir assim, mas a mamãe tá aqui. Tá tudo bem, tá tudo seguro. E aí o parasimpático vem, opa, tá tudo bem, tá tudo seguro. Quando a gente não tem isso pronto, é no próprio simpático, é nessa maluquice que a gente começa a construir esse... A gente vai olhar um pouquinho melhor pro parasimpático e pro simpático pra explicar melhor, mas é nessa maluquice que a gente começa a construir esse engole isso aí. Não vai baixar, só vai ficar abafado, esse cortisol vai ficar todo lá guardado, essa adrenalina vai ficar toda lá guardada, essas toxinas vão ficar toda dentro de nós mesmos, né? E a gente vai aprendendo a combater tudo, porque tudo é perigoso. O ambiente não é seguro. É muito forte. A gente ensina os nossos filhos a estarem o tempo todo preocupados com o nosso estado. Se eles não conseguem nem dar conta do deles, a gente quer que eles se preocupem com o nosso. Outras crianças que vivem com pais que são mais inconscientes no modo como respondem aos sentimentos do seu filho, às vezes se preocupam, às vezes não ligam, são forçadas a focar atentamente no estado de espírito dos pais para otimizar suas chances de obter uma resposta. Elas tendem a manter seus sentimentos próximos da superfície. É mais ou menos isso que eu estava falando, né? Borbulhando, até que possam conseguir chamar a atenção dos pais quando acham que há uma chance de consegui-la. Elas também aprendem que a ajuda para regular seus sentimentos não está confiavelmente disponível, mas em vez de escolher a estratégia de suprimir seus sentimentos, elas podem aprender a exagerá-los. Elas se tornam excessivamente conscientes de seus medos e de suas necessidades, de um modo que pode comprometer a sua independência. Olha que interessante isso, gente. Olha que interessante isso. Crianças exageradas, né? Que fazem escândalo, que tudo é muito assustador, que tudo é muito... ela pisou, ela fez... Olha que interessante, pode ter uma explicação aqui, né? Aprendem que ajuda para regular seus sentimentos não está confiavelmente disponível, mas em vez de escolher a estratégia de suprimir seus sentimentos, elas podem aprender a exagerá-los. É mais um caminho, né, que pode acontecer. Elas se tornam excessivamente conscientes de seus medos e de suas necessidades. Excessivamente conscientes. Isso é muito negativo também, porque a criança não tem que ser consciente disso. Ela tem que ser criança, ela tem que ser leve, ela tem que simplesmente viver e ter certeza de que tem alguém ali para olhar para suas necessidades e para olhar para suas questões e para ajudá-la a lidar com elas quando elas aparecerem. De um modo que pode comprometer sua independência. Na verdade, isso pode ser o que seus pais inconscientemente querem, já que com bastante frequência trata-se de adultos que lidam com suas próprias inseguranças, querendo que outros dependam dele. Gente, isso é muito forte. Seu comportamento imprevisível garante que a atenção da criança seja sempre disponível para eles. Ou eles podem simplesmente ser tão preocupados com seus próprios sentimentos desregulados que podem não perceber confiantemente os sentimentos das outras pessoas. As crianças com esse padrão têm o que é chamado de apego resistente ou ambivalente. No caso, eu acho que a grande maioria de nós acaba, né, estando nesse relacionamento com os nossos filhos. A criança com um desses padrões de apego terá um senso próprio mais fraco do que a criança com apego firme, porque ela será privada de um biofeedback social ideal. Os pais não terão fornecido informação suficiente sobre os sentimentos da própria criança para equipá-la para entrar no domínio da interpretação psicológica do self e dos outros com confiança. Gente, isso é muito importante. A gente, numa educação tradicional, quer sempre ensinar o nosso filho a olhar para o outro, porque é mais bonito, porque é aplaudido. A criança que abre mão de si pelo outro é uma criança muito querida. Olha que bonitinha, nem chorou. Olha que amor, olha, nem ficou pedindo que queria o brinquedo pra ela, olha, nem chorou quando o outro tomou da mão dela, deixou tranquilo, olha que lindinho, nem brigou, ela foi lá, passaram por cima dela, ela nem brigou, ai que linda, essa criança é muito querida, olha como ela é educada.
Ou seja, uma criança que tá o tempo todo olhando só para os outros, abrindo mão de si só para os outros, só para os outros, só para os outros, é muito bem vista dentro de uma educação tradicional, né? Dentro dos aplausos. Mas ela não está aprendendo nada de verdade, ela não está sendo empática com o outro, ela não está aprendendo sobre os sentimentos do outro, ela não sabe interpretar isso. Por quê? Porque a gente aprende primeiro com a gente. Eu só sei entender que o outro está sentindo raiva se eu entendo que eu sinto raiva. Eu só sei entender que o outro não quer emprestar e eu preciso respeitar se eu posso não querer emprestar e respeitarem isso em mim. Eu só sei respeitar o outro se eu fui respeitada e se eu fui ensinada a me respeitar. Então, olha, a criança que não tem esse apego seguro de seja, eu posso sentir tudo, meus pais me ensinam a olhar, a interpretar e respeitam esse sentimento e me ajudam a lidar com ele, quando ela tem isso, ela tem um biofeedback social bom, ideal. E isso fornece informação suficiente para que elas entendam seus próprios sentimentos e elas são equipadas para entender e interpretar o sentimento do outro e de si mesmo, do seu self. Então, entre num domínio de interpretação psicológica do self, de si mesmo, e dos outros com confiança. Porque se eu sinto, eu sei que o outro pode sentir. Se eu sou respeitada, eu sei que eu posso respeitar o outro e que ele merece respeito. Se eu tenho o direito de ter meu espaço para poder processar meus sentimentos, eu consigo entender que o outro também merece. Entendem isso, gente? A gente quer ensinar os nossos filhos a serem socialmente lindos, serem amigos legais dos amiguinhos, mas a gente não quer que eles sintam a raiva, que eles sintam o nervosismo ali diante dos outros, que eles briguem pelos seus direitos, que eles briguem pelo seu brinquedo, que eles não querem emprestar, a gente não quer nada disso. Porque a gente quer que eles sejam legais, que eles sejam aplaudidos, que eles sejam vistos como crianças muito queridas. Só que a gente tá levando para esse mesmo lugar superficial e falso que é hoje a sociedade. Né? A gente é querido, simpático, etc. quando a gente vê que tem uma vantagem ali em troca. Mas não porque realmente eu entendo que o outro tem uma necessidade, que assim como a minha precisa ser atendida, a do outro também precisa. É um lugar muito, muito realmente fraco, né? Da qualidade da relação humana. É muito legal isso, assim, muito interessante a gente percebendo como isso acaba sendo cada vez mais reforçado por diversas linhas, teorias psicológicas, psicanálise, neurociência, a ciência vem mostrando isso na parte do cérebro que ativa diante dessas situações. E isso tudo tem a ver com autoestima, né? O quanto eu percebo o meu valor, eu consigo perceber o valor no outro também. Em vez disso, a criança pode tentar proteger um sentimento instável de si mesma, afastando-se dos outros quando se sentir insegura, que é o padrão de esquiva, ou, alternativamente, agarrando-se aos outros para tentar extrair mais feedback, que é o padrão resistente. Ou seja, eu posso querer simplesmente ser uma criança que se afasta para se sentir seguro, se sentir bem, porque eu não sei lidar com isso, e a pessoa também não sabe, meus pais também não sabem, etc. Ele simplesmente se afasta. E isso vai criando realmente um afastamento do vínculo, né, dessa segurança, desse estado de gostar de estar junto. A gente fala que os nossos filhos deveriam sempre encontrar acolhimento no nosso colo. Eles deveriam sempre correr pro nosso colo, sempre. E nunca ter medo dele, nunca sair dele, né? Nunca, por exemplo, tá com raiva, tá com não sei o quê, sai de perto porque senão eu vou levar bronca dos meus pais. Né? Teria que ser com a gente que eles sentissem essa raiva, com a gente que eles quisessem colocar pra fora, é com a gente que eles querem, que eles sentem seguros pra tentar descobrir juntos como lidar com isso. E não, quando você tá com raiva, vai pro seu quarto porque a mamãe e o papai não sabem lidar com isso. Já é melhor do que bater nele por estar com raiva, mas ainda não é o estado ideal para o cérebro dele poder se desenvolver da forma mais adequada possível. Ou, alternativamente, ele pode se agarrar aos outros para tentar extrair mais feedback, né? Que é isso, estar ali naquele exagero, mamãe, para tentar de alguma forma conseguir entender o que tá acontecendo ali, me diz, eu não sei. E daí ele exagera, e daí ele faz mil coisas, e isso não quer dizer que você vai ter que ficar falando na hora, porque a criança não tá ouvindo. Acolhe. Deixa ela sentir. Acolhe, só acolhe. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Meu celular tá quase caindo. Meu celular tá quase caindo aqui. Eu apertei o microfone. Vocês estão concordando? Tá fazendo sentido? Essa parte é super legal. É sobre o apego. E a minha base de estudo é muito, muito, muito legal. Eu sou apaixonada.
eles vão dando esses nomes, né? Ambivalente, esquiva, parará, parará. Pra mim, isso não é tão importante. Ainda mais eu que sou sanguínea, né? Meu temperamento. Eu pego o que é importante e vou embora. Quem é mais profundo, né? Quem tem a personalidade que gosta de entender realmente tintim por tintim é importante. Identificar, etc. E tá tudo bem, não tem certo e errado. É o que me alimenta para eu me sentir estimulada a me transformar, a me reeducar, tá? Então não tem certo e errado. Ah, não, você tem que saber se isso é esquiva ou se isso é ambivalente ou se isso é apego inseguro ou se... Não, se você acha que tem, ótimo. Estude mais, busque mais, porque isso vai te alimentar para querer buscar um apego seguro. Mas quem acha que não é importante saber esse nome, se é isso, se é aquilo, se é aquilo outro... Ok, o importante é entender, eu estou acolhendo os meus filhos, eu estou sendo esse espelho emocional, eu estou sendo essa pessoa que vai ajudar o cérebro dele a se regular, a entender, a nomear, a perceber aonde que pega no meu corpo, quando eu tô com raiva, olha, a sua mão ficou suada, filho, você percebeu? Olha que interessante, seu coração bateu mais rápido, né? Olha, você ficou muito tenso. Olha que interessante a gente percebendo no corpo, o que será que essa raiva por que, de onde surgiu essa raiva? Será que você se sentiu não visto? Será que você se sentiu em perigo ali, a hora que alguém estava invadindo o seu espaço? Mas isso tudo, gente, não é na hora. Isso é depois. Isso você vai interpretando, você vai entendendo. Conforme a criança for crescendo, você vai ajudando ela a entender. Então, não é de uma hora para outra que a gente vai ensinar inteligência emocional para os nossos filhos. Porque a gente tem muito isso, né? Ai, olha lá que lindo os filhos da Alça, ele é educador parental. Olha como eles sabem lidar. Eles não sabem lidar. O Joaquim tem 7 anos, não tem como ele saber lidar. A Martina tem 4, a Aurora tem 2. Mas não, a gente precisa ver, vamos ver se essa educação aí que a Alce dá realmente funciona. Vamos ver como é que eles agem. A gente não conhece, a gente não sabe se está acontecendo uma educação consciente, respeitosa pelo comportamento da criança. A gente sabe, reconhece e interpreta uma educação consciente e respeitosa pelo comportamento dos pais. Como os pais lidam com aqueles desafios. E não se a criança é educada emocionalmente, não se a criança sabe se comportar, não é esse o resultado de uma educação consciente. Não é isso que a gente espera. A gente espera que a criança tenha o seu processo cerebral sendo desenvolvido de forma mais potente possível, a partir de um contorno, de uma organização, de um amparo, de um acolhimento, de uma orientação desses pais conscientes. Porque o cérebro dele está em desenvolvimento e vai estar pronto depois dos 20 e poucos anos. E se a gente conseguir estar nesse lugar de orientador, de guardião, de contorno, ele vai estar pronto num lugar de uma qualidade que a gente nunca viu na sociedade. Talvez a gente viu aí desses grandes líderes religiosos, né, que já tiveram com certeza escolhidos aqui pais muito mais evoluídos que a gente para serem pais deles também, poderem lidar com essa fase de desenvolvimento cerebral, né? É interessante a gente pensar sobre isso. Eu sempre tento aplicar em mim essa busca de consciência antes de pensar em dizer a ela. Legal, Thalita. Porque senão a gente também vai, de certa forma, achando que a gente precisa ir jogando pra cima dela essa responsabilidade, né? Eu tô contando pra ela, ela vai ter que entender. Ela tá entendendo o que eu tô falando, não. Não necessariamente ela tá entendendo, não necessariamente eu preciso ir falando. Eu acho, pra mim, funciona bastante essa questão da fala, porque eu sou faladeira, né? Então, pra mim, quando eu fico só nos meus pensamentos, eu me perco. E aí, conforme eu vou falando, vai reforçando pra mim, porque daí eu penso, eu falo, eu escuto e vai reforçando pra mim aquela informação, né? Oi, mamãe! Então, pra mim é bem importante isso. Tá? Legal, gente? Nossa, eu acho... Ai, vamos ler esse capítulo várias vezes? Vamos fazer vários encontros para esse capítulo? Então, vamos lá. Nos últimos anos, foi identificado um terceiro padrão de apego, conhecido como apego desorganizado. Esse padrão tem relação mais forte com dificuldades emocionais futuras graves. Nessas famílias, a criança se esforça para encontrar uma estratégia de defesa coerente. Muito frequentemente, os próprios pais foram oprimidos por experiências traumáticas em suas vidas que não foram eficazmente processadas, como um luto ou algum tipo de perda importante ou alguma forma de abuso. Como resultado dessas preocupações, os pais podem se comportar de modo estranho. Eles poderiam apagar a realidade ou se dissociar dela, talvez não respondendo às necessidades ou aos sinais da criança. Olha que interessante isso, gente. Então, vamos lá.
Todos nós, a gente vem de infâncias com várias questões que foram acontecendo no dia a dia, podem ser super traumáticas aos olhos hoje da humanidade, dos adultos, ou podem não ser tão traumáticas aos olhos dos adultos de hoje, mas cada cérebro da criança, cada indivíduo e cada cérebro reage de uma forma. Muitas vezes, só o bebê ficar chorando no berço e alguém não vir já é super traumático para aquele ser. Super. O que é traumático, gente? Traumático é o meu cérebro, ele entende que existe um perigo. Então a criança tá lá, ela acorda, vamos supor, ou ela tá indo dormir, deixam ela no berço e ela começa a chorar. Por que ela tá chorando? Porque o cérebro dela tá sentindo uma necessidade não atendida. Seja fome, seja frio, seja medo, seja insegurança, seja medo de ser atacado. Por quê? Porque o cérebro que tá pronto quando a gente é pequenininho é o cérebro mamífero. Né? O mamífero é um cérebro primitivo, ele vem com, a gente chama a parte que a gente considera do reptiliano, do mamífero, ok, é a parte do cérebro que é ligada ao instinto, à sobrevivência simplesmente. E aí ele fala, grita que você tá em perigo. Quando ele fala grita que você tá em perigo, ele tá liberando adrenalina, cortisol e vários hormônios que tem a ver com essa sobrevivência. Pra dilatar a pupila, pra mexer os membros, pra fazer as suas, né, e tudo, as células ficarem ativas num lugar de lutar ou fugir. Isso pode ser simplesmente porque minha mãe se afastou de mim. Simplesmente. E aí, lógico, tem várias questões transgeracionais, genes que vêm na genética, questões daquele indivíduo ou do outro indivíduo que a gente não sabe exatamente por que esse indivíduo age de forma tão mais preocupada e esse menos. Ok, não interessa, age, tá? Reage, né? Reage dessas formas. E aí o corpo vai lá e libera isso tudo, faz aquele pico do sistema simpático, aquele pico para sobrevivência, libera tudo isso no organismo, libera tudo isso no organismo. Tá tudo bem, se alguém vier e me regular de novo. Filho, nossa, você acordou, você estava chorando, a mamãe tá aqui, olha, tá tudo bem sentir isso, a mamãe tá aqui, tá tudo bem, vamos ver se tá com frio, se tá com calor, se tá com medo, se tá com fome, se tá com... Ufa, regulou, ok, não ficou nada registrado no meu cérebro, porque tá tudo bem. Quando eu sinto isso, alguém me acolhe, ou seja, tá tudo certo, é assim que funciona a vida, tá tudo bem. Agora, quando eu sinto isso, se alguém não me acolhe, isso é o trauma. Tá? Isso é o trauma, são esses registros que a gente faz no nosso cérebro que tem a ver com esse excesso de hormônios, excesso de toxinas, excesso de lugar que a gente tá lá e vai criando novos padrões. Então é aqui, então agora eu preciso, ninguém fez isso baixar. Então é aqui que eu preciso sobreviver. A partir daí, a criança começa a sobreviver sempre nesse lugar de medo, de esquiva, de que alguém vai me atacar, de que tem alguém aqui que tá tudo errado, de que eu não posso sentir, de que eu não posso... Então esse é o trauma, esse é o lugar que pode ser construído por um fato, que pode ser construído por repetições do mesmo fato. Todas as vezes eu fico chorando, todas as vezes eu não sou ouvido, todas as vezes eu não sou acolhido, todas as vezes... Então repetição, 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 porque o nosso cérebro aprende ou por repetição ou por intensidade. Nossos filhos vão sempre passar por situações traumáticas, mas se vai traumatizar ou não é a forma como que a gente vai ajudá-lo a lidar com aquilo. Tá? Esses dias eu atendi uma família que a menininha de 3 anos tinha sido tocada, molestada por uma pessoa. E aí ela contou para os pais, e os pais ficaram muito preocupados, claro. E eles estavam lidando de diversas formas e me chamaram para conversar. E ficaram muito preocupados se isso ia traumatizar a criança. E o que eu comentei com eles é que em muitos momentos a gente não vai ter como cercar os nossos filhos e ter certeza de que nada vai acontecer. Mas a gente ter certeza que o vínculo e a relação que a gente criou com eles é de segurança, que eles vão vir e vão contar sem medo nenhum de ser julgado, de levar bronca, de ser punido, de ser humilhado, nenhum. Essa relação é o que a gente pode garantir. Porque a criança veio e contou e eles acolheram. E eles não ficaram questionando se era verdade, se era mentira. Mas peraí, o que você fez? Mas como que foi? Não, mas peraí, o que você fez? Não, em nenhum momento. Então isso faz com que isso não se transforme num trauma. Porque tudo que ela sentiu foi acolhido, foi interpretado, foi trazido, foi olhado. E ela, aos poucos, o corpo dela consegue ir eliminando aquelas memórias ruins. Não quer dizer que ela não vai lembrar, mas ela vai lembrar como um fato, que ela não teve culpa, que ela não teve nada
que ela precisa lutar contra, que tava tudo bem, a vida continua seguindo. E se acontecer de novo qualquer outra situação, eu vou ter com quem contar, eu vou ter como lidar com isso, eu vou ter como me curar, eu vou ter como me acolher. Por quê? Porque já fizeram isso comigo, eu conheço esse caminho de cura e de que tá tudo bem e voltar ao estado normal. Do meu organismo continuar vivendo tranquilo, sem medo. Por que que a gente vive com medo de não ser amado, com medo de não ser aplaudido, com medo de não ser... Porque vem desse lugar de sobrevivência, tá? Então isso é muito, muito, muito interessante. Faz sentido pra vocês, gente, essa interpretação do trauma? Trauma não é o que acontece com a gente. Trauma é o que acontece dentro da gente, nesse depois do que aconteceu com a gente. E isso que acontece dentro da gente, um adulto conseguiria se autorregular com situações assim, se ele tivesse sido regulado sempre de uma maneira eficaz, acolhedora e amorosa desde pequenininho. O cérebro dele conheceria esses caminhos, né? Nossos cérebros não conhecem esses caminhos porque ninguém nunca fez isso com a gente, porque ninguém sabia disso. Não se sabia disso, né? Quantas e quantas vezes a gente fala assim, não fala sobre isso que ele chora. E são coisas bobas, até coisas muito sérias, no nosso ponto de vista, porque não interessa, nada é bobo ou sério num cérebro que está se formando, né? Nada é bobo ou sério num cérebro que está se formando. Tudo é importante, gente. Tudo é importante. A criança saiu, viu uma lagartixa, ficou com medo da lagartixa? É importante. Assim como é importante se ela foi molestada. Para um cérebro, gente, é importante igual. Porque se disparou algo ali, precisa ser tratado. Precisa ser acolhido por nós, tratado e levado até ele interpretando e voltar ao seu estado normal. Eu já contei pra vocês aqui 2 situações, eu falei da lagartixa, e as 2 foram com a Mar. As 2... Não, foi com a Mar ou foi com a Mar? A Mar era bebezinha e daí teve uma lagartixa lá em casa e o Jim foi pegar a lagartixa, foi super legal, mas aí quando o Joaquim foi pegar a lagartixa subiu nele e ele se assustou muito, saiu gritando. E a Mar começou a chorar desesperada. E aí ela falava muito pouco, ela falava tixa, medo, ela falava assim. E aí toda vez que falava de lagartixa, ela vinha no meu colo e falava tixa, medo. E aí a gente percebeu que tinha aí uma situação, né? E aí a gente começou a pedir pra ela, você ficou com medo da lagartixa, filho? Tá tudo bem sentir medo mesmo. Realmente, o grito do Joaquim assustou, né? Como que foi? E aí a gente contou várias vezes a situação, várias vezes. Falava no sono, falava tixa, medo, um monte de gente falou, ai, Alce, não fala mais sobre isso, tadinha, ela fica com medo. Não, tem que falar. Vamos falar de novo. Vamos lembrar da cena, vamos lembrar o que aconteceu. Ah, mas e aí? A lagartixa aconteceu. O papai acolheu o Joaquim, né? Sim, ele se assustou, ele ficou com muito medo. Ele gritou. Quando a gente se assusta, a gente fica com medo, né? E o grito fez o quê? O grito fez o papai vir e acolher ele. Viu como foi bom gritar? Quando tem medo, pode gritar. Você também chorou, não chorou? Que legal. E aí, a mamãe acolheu você, né? E a lagartixa? Tadinha, a lagartixa também ficou com medo, né? Tá tudo bem sentir medo. Viu como o medo é bom? O medo faz a gente buscar ajuda por uma situação que pode ser perigosa, que não pode. Muito legal, né? E foi, e falamos, e contamos. E ela contou pra vovó, e daí a vovó... e contou pra outra vovó, e contou pra outra. Hoje em dia, a gente fala dessa cena, ela dá risada, ela conta. Mamãe, lembra que o Joaquim, nossa, foi muito legal, não sei o quê. Sabe, a gente precisa ir ajudando todas as situações irem sendo trabalhadas, processadas, todos os sentimentos entendidos, processados, visto a importância desse sentimento, colocado pra fora. Vai chorar, ótimo, chora. Quantas vezes for necessário. Meu Deus, é a 10ª vez que eu conto essa história, ela tá chorando de novo. Ótimo, significa que ainda tem coisa pra ser colocada pra fora. Chora mesmo, filha, chora. Põe tudo que você sentiu pra fora. Você ficou com medo, pode chorar, chora mesmo. O choro libera o cortisol, gente. O cortisol sai pela lágrima. Então é maravilhoso. Então, muito legal isso a gente pensar, né? Então, ok, então eu tô falando tudo isso por quê? Porque se nós, na nossa infância, tivemos várias situações traumáticas, várias situações que pode ser por algum luto, algum tipo de perda importante, alguma forma de abuso, alguma coisa assim. Como resultado dessas preocupações, os pais podem se comportar de modo estranho. Eles poderiam apagar a realidade ou se dissociar dela. Talvez não respondendo às necessidades ou aos sinais da criança, porque de certa forma ele se desconectou dele mesmo nesses mesmos sentimentos. Então ele não enxerga na criança. Entende como é normal? Meu cérebro não sabe reconhecer isso. Eu não reconheci em mim. Eu não fui validado em mim. Eu não reconheci em mim, então eu não reconheço na criança. Por que que mulheres que sofreram abusos quando criança ou quando adulto, ou diversos, mas principalmente quando crianças, tem muita probabilidade que os filhos delas também sofrerão? Tem estudos que mostram isso, gente. Porque elas não conseguem reconhecer os sintomas, os sinais, porque elas bloquearam nelas.
Elas não conseguem lidar com aqueles sentimentos, com aqueles comportamentos, com aquelas situações, reconhecer o que aconteceu em volta, o que levou, ninguém olhou pro abuso, o que levou pro... O que eu não reconheci no outro, como eu não consigo ensinar isso pros meus filhos. Eu normalmente coloco as mesmas situações, os mesmos riscos, os mesmos comportamentos vulneráveis, porque eu não olhei para aquilo. Vai lá, Gisele, fica tranquila que fica gravado, tá bom? Então é muito interessante, a gente dissocia, a gente não consegue ler a realidade, e aí a gente se dissocia também dos nossos filhos, também da realidade dos nossos filhos, e não consegue atender e responder às necessidades e aos sinais da criança. Os pais podem fazer movimentos imprevisíveis e assustadores, repentinos em direção à criança, ou parecer com medo, ou agir de modo submisso perante ela. Os pais nesse estado de espírito são incapazes de prestar as funções parentais mais básicas de proteger a criança ou criar uma base segura, a partir da qual ela pode explorar o mundo. Seus filhos não só têm falta de biofeedback social, como também são submetidos a medo e sentem-se inseguros em relação a como gerenciar seus sentimentos quando estão sob pressão. Eles não têm em quem se espelhar. Pais que explodem a todo momento, que pegam a criança de qualquer jeito, que um simples choro da criança faz com que ele puxe pelo braço, vem, não sei o quê. Sabe, são situações que a criança realmente fica completamente perdida, completamente insegura, né? Todos esses tipos de respostas parentais disfuncionais, ou seja, não é funcional, é disfuncional, perturbam efetivamente o ritmo natural do corpo. Em geral, ser fisiologicamente despertado por algum estado emocional intenso levará a algum tipo de ação. Em seguida, depois que o sentimento tiver sido expresso, o organismo irá relaxar e voltar ao estado de repouso. Vamos de novo, então, aqui. Todos esses tipos de respostas parentais disfuncionais perturbam efetivamente os ritmos naturais do corpo. Qual é o ritmo natural do corpo, gente? É o simpático e o parasimpático. Ser fisiologicamente despertado por algum estado emocional intenso, ou seja, medo, né? Fome, frio, qualquer estado emocional intenso, levará a algum tipo de ação. Em seguida, depois que o sentimento tiver sido expresso, depois que eu chorei, depois que eu gritei, depois que eu pulei, depois que eu fiz alguma coisa, o organismo irá relaxar e voltar ao estado de repouso. Esse é o ciclo normal do sistema nervoso simpático e parasimpático. Tá? Então o simpático ativa a reação e o parasimpático faz ele voltar ao estado normal. Tá tudo bem. Já reagi, já me entendi, já fui acolhida, tá tudo bem. Mas se a excitação não for aliviada, esse ritmo pode ser interrompido. Como no padrão de esquiva, o sistema de interrupção do corpo pode ser aplicado sobre todo o seu sistema vamos à ação. Ou vice-versa, um estado de afastamento e inibição do parasimpático, como tristeza ou depressão. E pode ser substituído pelo exigente sistema nervoso simpático. Vamos com isso. Esses ciclos incompletos, que é vamos com isso e tá tudo bem, fica quieto que é melhor, ou não é assim, né? Esse sistema de ativa e desativa, que é o ciclo que tem que acontecer, que a gente tem que deixar acontecer, que a gente tem que ajudar a acontecer. Se ele é interrompido, ele pode ser interrompido no ativa ou no desativa. Ele não flui, ele não acontece naturalmente com alguém só dando um contorno, né? Esses ciclos incompletos, como Ross Carroll os chama, podem levar a distúrbios no organismo, como tensão muscular, respiração superficial ou distúrbios imunes ou hormonais. O sistema cardiovascular, em particular, permanece ativo até mesmo quando sentimentos são suprimidos. Há então uma turbulência no sistema, em vez do processamento direto dos estados emocionais. Tudo é fisiológico. Tudo é bioquímico. Essa história de, isso aí é só psicológico, não existe. Tem que ficar fazendo terapia. Meu Deus, minha mãe tem problemas psicológicos. Todo mundo tem. Meu filho tá com problemas psicológicos. Todo mundo tem, porque é tudo bioquímico e fisiológico. Tudo é interligado. Não é só psicológico, só emocional, tá? Muito interessante, né, gente? Eu acho isso interessantíssimo. Eu que sou cabeção, nossa, acho isso demais. Os sistemas nervosos simpático e parasimpático são apenas um dos sistemas internos. O organismo humano tem muitos outros sistemas que estão constantemente oscilando de acordo com seus próprios ritmos e cronogramas específicos. Pressão arterial, padrões de sono, respiração e excreção, que seguem padrões diferentes simultaneamente, ao mesmo em que influem um ao outro e sinalizam um ao outro e ao cérebro. A sinfonia interna da flutuante atividade excitatória e inibitória se auto-organiza por um processo circular de feedback
de modo que as influências são mútuas e se ajustam constantemente entre si. Células e órgãos regulam a si mesmo e uns aos outros. Eles têm suas próprias funções, mas são parte de um sistema geral. Isso é muito parecido ao esboço mais amplo do organismo humano no sistema social. Aprendemos a nos regular em alguma medida, mas também dependemos de outras pessoas para regular nossos estados de corpo e mente, para que possamos nos encaixar nos sistemas mais amplos dos quais somos parte. Isso funciona porque há um livre fluxo de informações entre todos os sistemas, tanto internamente dentro do corpo quanto externamente com outras pessoas, tornando possível a adaptação às circunstâncias atuais. Nossas relações mais íntimas ao longo da vida são confortáveis precisamente por causa dessa rápida troca de informações emocionais, algo que Tiffany Field chamou de sintonia psicobiológica. Nossas relações mais íntimas, olha que legal, nossas relações mais íntimas ao longo da vida são confortáveis precisamente por causa dessa rápida troca de informações emocionais. Tiffany Field chamou de sintonia psicobiológica. Essa capacidade de debater sobre o estado de outra pessoa possibilita que os indivíduos se ajustem rapidamente às necessidades dos outros. Relacionamentos mais formais ou perturbados não têm essa rápida capacidade de resposta e, como resultado, as adaptações são mais trabalhosas e desajeitadas. Os nossos filhos se sentem confortáveis no dia a dia conosco a ponto de mostrar tudo o que sentem, ou desde pequenininho eles estão sendo ensinados a pisar em ovos, ficarem se controlando e escondendo os que sentem para serem agradáveis a nós e se sentirem amados. A nossa relação com os nossos filhos devia ser as relações mais confortáveis que eles podiam ter. Os nossos pais chegam, a criança se sente confortável, ela pode dizer tudo que ela sente. No caso, quando a mãe chega e a criança chora e faz aquele escândalo e alguém diz, nossa, ela estava super bem até você voltar. Ótimo. Ótimo. Se ela estava super bem até eu voltar e quando eu cheguei ela chorou e colocou pra fora, etc., provavelmente ela estava guardando muita coisa que ela não se sentia segura e confortável o suficiente pra mostrar. E assim deve ser. É conosco, é com a mãe, é com o pai, é com a avó, é com os cuidadores primários que as crianças deveriam sentir confortáveis para mostrar tudo. Para mostrar a raiva, para mostrar que não quer emprestar, para mostrar que não quer comer, para mostrar que não tá com fome, para mostrar que tá com fome, para mostrar que não tá com sono, para mostrar que tá... É com a gente que eles deviam ter coragem e se sentirem confortáveis de mostrar tudo, porque nós deveríamos ser essas pessoas que vão ajudá-los a entender e a interpretar e aos poucos ir aprendendo a lidar com isso. Mas nós precisamos entender que a gente precisa olhar pra gente para irmos lidando com as nossas questões emocionais, traumáticas, bioquímicas também que está dentro da gente, para a gente conseguir dar conta de lidar com as deles. A educação consciente é sempre uma autoeducação, uma reeducação nossa, porque nossos pais já fizeram o que eles podiam ter feito, não depende mais deles. E agora que eu tô sabendo tudo isso, eu vou conversar com a minha mãe para ela falar para ela, não tem nada a ver com a sua mãe, já foi, agora é você com você mesma. Tchau, Bárbara, até mais. Fique à vontade, gente, já são 10h30, já tá na hora da gente acabar mesmo. Então vamos lá, vamos terminar aqui esse parágrafo só e depois a gente continua daqui, tá bom? Esse conteúdo é muito bom. Os indivíduos também podem estar mais ou menos em sintonia com seu próprio estado interno. Doenças emocionais e fisiológicas podem surgir quando a informação não flui livremente pelos canais elétricos e químicos do corpo e até o cérebro e outros sistemas. Precisamos das informações emocionais fornecidas por nossos corpos para julgar qual é o melhor modo de agir. Vamos parar por aqui nesse parágrafo? Na página 43. Esse aqui vai agora pro encontro 7. Começa aqui. As crianças que desenvolvem estratégias inseguras para lidar com suas emoções não são capazes de tolerar sentimentos e por isso não podem refletir sobre eles. Forte, né, gente? Muito forte. A gente retomou essa parte sobre apegos inseguros e sistema nervoso. Falamos muito sobre eles hoje. Isa, sentimos sua falta. Falamos muito sobre eles hoje. Acho que foi importante a gente retomar. A gente continua, então, da página 43 no próximo encontro.
no último parágrafo ali, as crianças que desenvolvem estratégias inseguras. E acho que hoje deu pra gente entender bastante sobre essa questão do apego, né? Não tem problema, fica tranquila. Vai ficar gravado lá no meu YouTube também, a gente tá tudo dentro de uma playlist, todas as aulas. Logo vamos subir essa aula de hoje. Aula não, né? Nossos encontros e discussões. E acho que esse foi super, super forte, super técnico. A gente voltou, Isa, na parte do apego inseguro. E acho que foi muito, muito, muito legal. Gente, muito obrigada. Pra mim foi muito importante voltar. Então agradeço vocês me acompanharem nessa volta dessa parte. E fiquem à vontade para me escrever, para conversar, para me chamar no direct. Mandem essa live para todo mundo que vocês pensem, nossa, ia ser importante para essa pessoa saber disso. Ela reclama tanto da relação com o filho dela, tanto dos comportamentos, tanto dos choros. Talvez seja legal ela conhecer esse conteúdo, ele conhecer esse conteúdo, seja avó, seja mãe, seja pai, seja babá. Mandem, gente, mandem. Vamos ajudar cada vez mais crianças conseguirem ter esse desenvolvimento mais saudável, né? Cada vez mais pais conseguirem construir esse espaço de apego seguro para os nossos filhos. Um beijo. Obrigada por estarem comigo aqui no estudo.